É tudo muito grave, tudo muito sério, tudo está sendo analisado com moderação, com cuidado em Brasília. Tem alguma denúncia de Caixa 2 que a gente não sabe? Denúncia pública, porque o senhor com documentos, isso me chamou a atenção agora. Com documentos comprovados, né? Eu não tenho. Isso aqui foi a cadeirada do Tarcísio. Isso é inaceitável. Se a Justiça Eleitoral não tomar alguma atitude contra o Tarcísio de Freitas, de fato vai se desmoralizar. O governador Tarcísio apoiou massivamente Nunes nessa eleição e no dia do segundo turno disse que o PCC estava orientando votos no Boulos. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Qual era o candidato, prefeito, que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar em São Paulo? Boulos. Boulos não gostou nada disso e já correu para as redes sociais para dizer que é mentira. Mas eu recebi a notícia agora há pouco de algo que, assim, beira inacreditável, né? O governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio, acabou de divulgar, ao lado do candidato dele, acabou de fazer uma declaração extremamente grave, sem nenhum tipo de prova, dizendo que o PCC teria determinado voto em mim. Gente, olha o nível. Jornalistas esquerdistas já ficaram animados em poder usar esse fato contra o governador, inclusive falando que isso foi crime. Ele que numa entrevista coletiva solta aí esses bilhetes de PCC indicando voto em Boulos. Você acha que isso pode ter um peso nessa reta final dos votos em São Paulo? Entende aí um suposto crime cometido por Tarcísio? Qual é a tua análise, Josias? Não tenha dúvida, né, Fabiola? Nós estamos diante de um fato que, independentemente dos seus resultados, as intenções parecem nítidas, né? E ao encostar o PCC na candidatura do Guilherme Boulos, quando as urnas ainda estavam abertas, o Tarcísio de Freitas emporcalhou a democracia, né? Ele cometeu uma atitude criminosa, imprudente e até burra, né? O crime é claro como água de bica, né? Porque o governador disse, sem exibir provas, que o PCC fez circular um comunicado nos presídios recomendando voto no Guilherme Boulos. Com isso, ele, na prática, desestimula o eleitor que estava a caminho da urna a votar no Boulos. Ele disse isso no Palácio dos Bandeirantes, ao lado do Ricardo Nunes, que é o candidato dele. Então, não parece haver dúvidas de que ele cometeu um crime. A atitude é imprudente porque era, inclusive, desnecessária. Porque as pesquisas indicam que o Ricardo Nunes tem uma dianteira em relação ao Guilherme Boulos, e esse suposto aviso do PCC, ou esse comunicado salve do PCC, é de setembro, portanto, coisa velha, né? E mostra a imprudência, porque, na prática, o Tarcísio de Freitas está se autodenunciando. Por quê? Criminoso na cadeia está na cadeia para cumprir uma pena, não para ficar divulgando comunicados. Então, se divulga comunicado, é sinal de que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo é incompetente. Isso aqui foi a cadeirada do Tarcísio. É um negócio inaceitável, inadmissível para uma pessoa que se diz moderada, né? Ô Josias, e é isso que até o próprio candidato Boulos, né, ele questiona, ele fala, será que era o desespero? Porque assim, as pesquisas todas mostravam a vantagem de Nunes. Qual a motivação de Tarcísio fazer algo assim que pode comprometer? A gente já ouviu aqui juristas, o professor Walter Mairovitch vê claramente aí uma possibilidade de ele ter cometido um crime e pode ser punido, como ouvimos agora o próprio também jurista Neisser falando a mesma coisa, e isso pode ter consequências, não apenas ao candidato Nunes, como também ao próprio governador Tarcísio. Qual seria a motivação disso? É realmente perder a cabeça? Qual é a questão, hein, Josias? Daí a classificação de burrice, né, Fabiola? Muita burrice, né? O jeito de cometer um crime como esse, e o crime é claro, né? E a legislação prevê, em casos como esse, até a inelegibilidade. Inelegibilidade do governador,
eventualmente, a cassação de um eventual mandato que seja obtido pelo Ricardo Nunes e, numa versão mais otimista, a Justiça Eleitoral poderia impor ao Tarcísio uma multa, que é uma multa michuruca, né? Uma hipocrisia, as multas previstas na legislação. Isso é inaceitável. Se a Justiça Eleitoral não tomar alguma atitude contra o Tarcísio de Freitas, de fato vai se desmoralizar, porque isso daqui não é aceitável em nenhuma circunstância, seja qual for o objetivo do governador. Percebeu como eles tentam trazer gravidade à mesma atitude que o Boulos fez com Nunes, quando disse que o prefeito estava fazendo caixa 2? Só que no caso do Boulos com Nunes, ninguém disse nada, ninguém falou que era crime, só abafaram. Pergunte para qualquer um qual é a campanha mais cara. A diferença é que eu não uso caixa 2. Essa é a grande diferença. A diferença é que a minha campanha é toda transparente por dentro. O senhor tem alguma denúncia agora, de caixa 2 que a gente não sabe? Denúncia pública, porque com documentos, isso me chamou a atenção agora. Com documentos comprovados, né? Eu não tenho, né? Mas olha a cidade. Mas isso não é o que o senhor critica, candidato, lançar ilações sem prova? Não são ilações. Me desculpe, não. Vera. Mas enfim... Mas com que base o senhor tem para dizer que houve caixa 2? Há apenas uma observação pela quantidade de banners que tem, de propaganda Milton, que tem. Além disso, basta olhar. Que argumento o senhor tem para fazer essa acusação? Porque é uma acusação grave. O dinheiro que cada campanha tem, e o visual que cada campanha tem. Isso assim, é uma coisa meio lógica. Qualquer pessoa que está nos ouvindo vê isso na rua. Com a iminente derrota, lógico que Boulos correu e já meteu um processo contra o governador. A nossa Rosana Cerqueira procurou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que foi mencionado como um dos órgãos ali que estaria a par, né, da informação mais cedo. E, bom, a resposta oficial do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é, Rosana Cerqueira informa, não chegou ao conhecimento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo nenhum relatório de inteligência, nem nenhuma informação oficial sobre esse caso específico. O tribunal soube do caso pela imprensa. Após a divulgação, o candidato a prefeito Guilherme Boulos entrou com uma AIGE, ação de investigação eleitoral, por abuso de poder político e abuso dos meios de comunicação. O problema não era o Nunes, o problema da esquerda é a popularidade do Tarcísio, que jamais deixou de ser bolsonarista. Carmen Lúcia saiu do esgoto do TSE para dar seus 2 centavos rapidinho, diferente de quando o candidato do PT em Fortaleza fez deepfake com inteligência artificial contra o candidato do PL, ou nesse caso do Boulos, acusando Nunes de caixa 2, ela ficou bem quietinha. Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urna com 102 candidatos, e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Alguém acha mesmo que isso tirou algum voto do Boulos, que já tinha 58% de rejeição? Ou isso é o jeito que a esquerda achou para tentar ganhar no tapetão e ainda deixar o governador inelegível? Eu conversei com autoridades em Brasília que consideraram muito graves essas autoridades que eu ouvi em Brasília. Consideraram muito graves pelo fato de ser uma informação lançada sem nenhuma comprovação e sem detalhamento do que ele estava falando com as urnas abertas. Isso foi considerado muito grave. Mas a Polícia Federal não tem nenhuma informação nesse sentido. Ela não tem nenhuma informação de que tenha havido tal fato. Eles vão investigar, mas estão, ao mesmo tempo, com muito cuidado nessa investigação, nessa reação no primeiro momento. O que eu senti nas conversas, Natuza, é que estava todo mundo um pouco perplexo, né, com o que estava acontecendo. A Justiça Eleitoral dizendo que isso precisa ser estudado para as próximas edições, as próximas eleições, exatamente para não acontecer isso novamente. Aconteceu no primeiro turno uma informação falsa lançada pelo então candidato Pablo Marçal, e agora o governador. É muito mais grave, porque é o governador. O que exatamente ele disse? O fato de ficar meio vago, meio nebuloso, piora a situação. Então, é isso. É tudo muito grave, tudo muito sério, tudo está sendo analisado com moderação,
com cuidado em Brasília para se entender exatamente o que foi isso, como o governador fez essa afirmação. Outras vezes já se apanhou diálogos em outros momentos, em outras eleições, diálogos do sistema prisional orientando votos. Mas dessa vez não tinha nenhuma informação na Polícia Federal e, além disso, a informação foi entregue de uma forma muito descuidada pelo governador. Então, isso pode ter efeito porque as urnas estavam abertas e o eleitor estava indo para as urnas. Mas o esquerdista do UOL dá a letra. Estão fazendo esse show todo, pois Tarcísio é um grande nome da direita. Ele estava na bica de se credenciar como a principal liderança da direita no Brasil, teve resultados favoráveis a ele em candidaturas no interior de São Paulo, está aí prestes a se associar, se vincular à vitória do Ricardo Nunes, que está na bica de ser reeleito. Então é muita burrice, né? Porque ele, na prática, se equiparou aos piores métodos do Bolsonaro.